Paz do Senhor a todos os amados irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia eu quero meditar com os amados irmãos e ouvintes Gênesis capítulo 33 e versículo de número 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Essa passagem, ela vai falar sobre o reencontro de Esaú e Jacó. E para entendermos o que acontece aqui, nós precisamos voltar alguns anos no tempo e alguns capítulos atrás. Jacó e Esaú, eles são dois irmãos gêmeos, na qual, no momento do nascimento, a Bíblia relata que Esaú, ele sai primeiro, e Esaú era peludo, e agarrado ao seu calcanhar, sai Jacó como segundo, e por isso Jacó, que significa calcanhar. Esaú, ele tinha o direito da primogenitura, e isso para os tempos antigos era muito importante, porque a bênção, ela era destinada, a maior bênção, a maior parte da herança, ela era destinada ao filho primogênito. E aqui a gente está falando dos patriarcas, estamos falando não só de uma herança material, mas de uma herança espiritual, porque Deus tinha prometido a Abraão: em teu nome serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, porque através de Abraão, através da linhagem de Abraão, Cristo viria, se tornaria homem e habitaria no nosso meio, através dessa linhagem de Abraão. Então aqui tinha essa importância material, mas também a importância espiritual, de quem seria o sucessor na linhagem de Abraão. Então Esaú e Jacó, dois irmãos, crescem juntos, mas Esaú era o primogênito. E Isaac e Rebeca, eles tinham ali um certo conflito, porque Isaac preferia Esaú, porque Esaú era um homem de caça. Mas Rebeca preferia Jacó, porque Jacó era aquele que ficava nas tendas. Mas diante desse conflito, a Bíblia nos relata que certa vez, Esaú, ele chega em sua casa com muita fome, e ali Jacó está com um prato de lentilhas, e Esaú pede então ali a Jacó: me dê esse prato de lentilhas. E ali Jacó negocia com ele, fala: olha, então troca comigo esse prato pela primogenitura. E ali eles fazem aquele acordo, e Esaú vende a primogenitura para Jacó. Passa-se algum tempo, e aí Isaac, já velho, com a visão ruim, ele chama Esaú e fala: ó Esaú, prepara uma caça, faz um guisado, que eu vou te abençoar. Eu vou orar e vou te abençoar, vou passar a parte que te cabe da herança. Esaú sai, Rebeca ouve isso que Isaac fala a Esaú. Então ela chama Jacó, e ali eles bolam um plano. Jacó, ele veste as roupas de Esaú, coloca ali alguns pelos sobre sua pele para parecer com Esaú. E Rebeca, sua mãe, prepara um guisado. E então Jacó adentra ali diante de Isaac, onde Isaac o abençoa. Mesmo desconfiado, Isaac abençoa aquele rapaz. E então a bênção que era de Esaú passa a ser de Jacó. Mas é importante lembrarmos que Jacó havia comprado o direito de herança. Então Jacó, ele engana Isaac, seu pai. Ele não engana Esaú, ele engana Jacó, ele engana Isaac, seu pai. Mas diante desse conflito, diante dessa disputa pela primogenitura, onde Jacó, ele então ali recebe a bênção, Esaú se enfurece. Ele é possuído por grande ira e planeja matar Jacó.
E por isso Jacó precisa se ausentar, ir para a terra de Harã, ficar lá por vários anos, trabalhando com Labão. Ali ele se casa, tem filhos. Mas a Bíblia diz que depois de todo esse tempo, Deus manda Jacó voltar. E Jacó, quando ele volta e vai então ali se reencontrar com seu irmão, diante desse cenário descrito anteriormente, onde ali essa disputa pela primogenitura, um se sente prejudicado, fica com desejo de vingança, era uma grande chance de termos aqui uma morte, era uma grande chance de termos aqui um homicídio, ou termos coisas terríveis. Mas a Bíblia aqui nos mostra o poder do perdão. O perdão é uma arma poderosíssima do crente. O perdão é uma ferramenta indispensável na vida cristã. Sem o perdão, é impossível vivermos em comunhão. Porque quem de nós é perfeito que não precisa algum dia pedir perdão a alguém? Então, o perdão se faz necessário na vida cristã. É uma característica do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que perdoa, que se dispõe a perdoar. E aquele que também pede perdão. E na nossa leitura, então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Aqui ambos choraram, se beijaram, se abraçaram, porque o perdão exerceu aqui um grande trabalho. Eles deram liberdade para o Espírito Santo de Deus e eles se perdoaram. Os irmãos Esaú e Jacó, que outrora se encontrassem, poderia ali ter um caso de morte, mas agora, depois que houve ali o perdão e um perdão verdadeiro no coração de cada um, eles se encontram, se abraçam, se beijam e choram. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, eu não sei se você sente mágoa de alguém, se você tem algum rancor, se alguém fez algo que te prejudicou, mas você que me ouve, você tem uma escolha nesse dia. Perdoe ou peça perdão. Ah, mas eu estava certo. Mas vai lá, pede perdão. Dá o braço a torcer. Seja humilde. Deus se agrada do humilde. Seja pobre de espírito. Vá até aquele que, de repente, ele te defraudou e peça perdão. A Bíblia diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele está contigo no caminho. Hoje é dia de uma restauração. Hoje é o dia propício para uma restauração, para ver o perdão, para fazer as pazes. Hoje é o dia. Amanhã não sabemos se estaremos vivos, não sabemos se aquele que temos alguma indiferença, se ele está vivo. Então hoje é o dia propício para termos paz, para vivermos em paz, para perdoarmos. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos ser pacificadores. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Então a marca do cristão verdadeiro é aquele que perdoa. E nós vemos isso em Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ali sendo crucificado, humilhado, zombado, castigado pelos nossos pecados, ele clama em alta voz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E nós vemos também Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando ele fala: Senhor, não lhes imputes este pecado. Grandes exemplos para nós. Hoje os cristãos, eles precisam voltar à prática do perdão. Perdoar. Qual de nós que nunca errou? Certa vez
chegam diante do Senhor Jesus com uma mulher que ali tinha sido pega em adultério. E aí eles falam para o Senhor, olha, tá aí, essa mulher foi pega em adultério. O que o senhor orienta aí? Porque na lei de Moisés fala que quem foi pego em adultério deve ser apedrejado. O Senhor Jesus escreve na areia e com grande sabedoria ele diz àqueles acusadores, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um foi jogando a sua pedra no chão e foi virando e voltando. Interessante que o único que poderia atirar a primeira pedra seria Cristo, aquele que não teve pecado, aquele que andou por essa terra de maneira santa. Cristo poderia atirar essa primeira pedra, mas ele perdoa aquela mulher. E Cristo é o exemplo para a igreja dos dias de hoje. Ah, mas os tempos mudaram. Cristo é o padrão, independente do tempo, da época, da era, das estações. Cristo é o nosso modelo. E Cristo, ele nos manda que perdoemos uns aos outros. Nós devemos perdoar. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.